Zeynep, mesmo cheia de dúvidas, não conseguia parar de pensar naquilo. Ela queria ser leal, mas as ameaças de Mustafa de deixar sua família na rua eram bem reais. A ideia de Aylin, por mais fora do comum que parecesse, parecia ser a única saída. Então, as duas começaram a bolar um plano em segredo. Zeynep prometeu que não contaria nada a ninguém, nem mesmo para a própria família. E as duas começaram a procurar um homem em aplicativos de namoro e redes sociais que topasse ajudar em troca de dinheiro. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, temos uma história real de arrepiar para compartilhar com vocês. Ela vem da cidade de Idr, na Turquia, e envolve relacionamentos bem complicados e sombrios, madrasta, enteada e até colegas de trabalho. Sério, você vai querer saber tudo sobre essa história. Então, o que realmente aconteceu? Vamos descobrir os detalhes e mergulhar nessa história juntos. Antes de continuarmos, não esquece de dar aquele like, comentar e se inscrever no canal. E, claro, compartilhe essa história com os amigos. Agora, bora voltar à história. A trama acontece na cidade de Idr, na Turquia, no ano de 1963. Foi aí que Mustafa nasceu. Idr fica no leste da Turquia, bem pertinho da fronteira com a Armênia, e é a capital da província de Idr. Mustafa cresceu, em 1982, se alistou no exército turco. Quando mais jovem, ele foi enviado como soldado da paz para o Oriente Médio, uma região marcada por conflitos. Em 1990, Mustafa casou-se e no ano seguinte, teve um filho, Burak. De acordo com o próprio Burak, seu pai tinha um temperamento explosivo e, infelizmente, descontava sua raiva na mãe dele. Em 2003, Mustafa foi gravemente ferido durante uma missão, mas se recuperou e voltou ao serviço militar. Como filho único, Burak passava muito tempo com a mãe enquanto o pai estava em missões, mas em 2010, uma tragédia aconteceu. A mãe de Burak faleceu devido a uma insuficiência renal, e Burak ficou morando sozinho. Após a morte da mãe, Burak se focou nos estudos e começou a trabalhar como administrador no departamento de emergência de um hospital. Ele alugou um quarto perto do trabalho, mas sempre voltava para a casa de seus pais uma vez por semana para dar uma olhada na casa, já que seu pai raramente estava por lá. O relacionamento entre eles era distante, e Mustafa preferia se encontrar com Burak fora de casa, principalmente para falar sobre trabalho. Em 2015, Burak apresentou seu pai a Aylin, uma jovem por quem ele tinha se apaixonado. Os dois se deram bem, logo em seguida, se casaram. Mustafa apoiou o casamento e até ajudou a financiar a recepção. Burak e Aylin se casaram em maio de 2015, ambos com apenas 24 anos. Mas as coisas começaram a tomar um rumo estranho apenas alguns meses depois. Em 2015, Mustafa foi visitar a família de seu antigo superior no exército, Kerem. Kerem havia falecido em 2013, mas Mustafa ainda queria saber como estava a família dele e resolver algumas pendências. Quando Kerem estava vivo, ele havia pedido a Mustafa que o ajudasse com grandes contas médicas, o que resultou em uma dívida de cerca de 500 milhões de rúpias, aproximadamente $35 mil. Mustafa esperava que a dívida fosse paga, mas a família de Kerem estava enfrentando dificuldades financeiras, e os pagamentos não saíam. Frustrado com a situação, Mustafa decidiu resolver o problema sozinho. Ele levou um advogado e policiais até a casa de Kerem para confiscar a propriedade. A esposa de Kerem, obviamente, ficou arrasada. Foi dado um prazo final de 2 semanas para pagar a dívida, conforme decidido pelo líder do bairro, que tentava mediar a situação. Essa situação acabou chegando aos ouvidos de Burak. Como ele não morava mais com seu pai, decidiu visitar Mustafa para tentar conversar. Burak, vendo tudo de uma perspectiva diferente, pediu ao pai que fosse mais flexível. Afinal, Mustafa tinha muito dinheiro, não tinha dependentes e seu salário era mais do que suficiente para cobrir suas necessidades. Mas Mustafa estava furioso e não gostou de ser incomodado. No entanto, algo chamou sua atenção.
Quando foi à casa de Keren no dia anterior, não pôde deixar de notar que a segunda filha de Keren, Zeynep, era incrivelmente bonita. Isso ficou na cabeça dele, e logo ele teve uma ideia. Ele se aproximou da viúva de Keren com uma proposta. E se a filha dela se casasse com ele, e em troca, a dívida fosse perdoada? A esposa de Keren, é claro, recusou a proposta na hora. Mas, para a surpresa de Mustafa, Zeynep aceitou. Ela sabia que não havia como pagar a dívida do pai, se a casa fosse confiscada, para onde sua mãe e sua irmã iriam. Depois de muito pensar e discutir, a decisão foi tomada. Zeynep se casaria com Mustafa. Então, em dezembro de 2015, com ele aos 52 anos e ela com apenas 26, metade da idade dele, os dois oficializaram o casamento. Foi só depois da cerimônia que Mustafa descobriu um detalhe inesperado. Zeynep já havia sido casada antes e tinha um filho pequeno. Mas, já apaixonado por ela, ele decidiu aceitar a criança na nova família. Aos poucos, Zeynep se adaptou à sua nova vida, o que não foi tão difícil, já que Mustafa passava a maior parte do tempo fora, trabalhando. Para ocupar seu tempo, ela continuou seu emprego em um pequeno mercado da região. Além disso, seu relacionamento com o enteado, Burak, e a esposa dele, Aylin, era surpreendentemente bom. Eles se viam com frequência, e Zeynep até ajudava Aylin com conselhos sobre gravidez, já que ela estava esperando um bebê. As duas passavam muito tempo juntas na casa de Mustafa, garantindo que Zeynep não se sentisse sozinha. Mas, em março de 2017, quase um ano e meio depois do casamento, a pressão começou. Zeynep ainda não tinha engravidado, e isso deixou Mustafa irritado. Ele queria um filho e começou a culpar a esposa, insinuando que ela era infértil. Sem muita escolha, Zeynep o acompanhou a um médico. Só que o resultado dos exames foi um verdadeiro golpe para o orgulho de Mustafa. O problema não estava nela. Segundo o médico, o estresse e o desgaste físico causados pelos anos de serviço militar estavam afetando a fertilidade dele. Mustafa ficou furioso. Como assim? Ele já tinha tido um filho antes. O médico tentou explicar que isso poderia acontecer, mas ele não quis ouvir. Quando chegaram em casa, Mustafa continuava tomado pela raiva. Ordenou que Zeynep fosse a outro médico no dia seguinte, mas dessa vez sozinha. Não tem por que eu estar lá. Eu estou saudável, ele insistiu. A partir daí, começou a pressioná-la a buscar qualquer tipo de tratamento que pudesse torná-la fértil. Zeynep, sem coragem de discutir, apenas concordava. Com o tempo, a tensão entre os dois só aumentou. Mustafa impôs um prazo. Se Zeynep não engravidasse até o final de 2017, ele pediria o divórcio e toda a dívida do pai dela voltaria à tona. A ameaça foi suficiente para deixar Zeynep completamente apavorada. As brigas entre eles se tornaram constantes, mas, no fim, Mustafa sempre vencia. Desesperada, quando ele saiu em uma de suas viagens, Zeynep procurou Burak e Aylin. Agora mãe de um bebê de 1 ano, Aylin entendeu o medo de Zeynep e sugeriu que ela consultasse outro médico. Burak pode mostrar os exames para o seu pai e provar que você não tem nenhum problema, garantiu ela. Eles tentaram. Mustafa viu os resultados, mas seguiu irredutível. O problema é ela, insistia. Ele se recusava a admitir qualquer possibilidade contrária, e pior, se recusava a procurar ajuda para si mesmo. Foi então que Aylin teve uma ideia, nada convencional. E se você pagasse alguém para engravidar você? Sugeriu. O importante é que ele pense que o filho é dele. Se ele quer tanto um bebê, talvez essa seja a única saída. Zeynep ficou em choque com a proposta. Mas, por mais absurda que parecesse, parte dela sabia que poderia ser a única solução. Zeynep, mesmo cheia de dúvidas, não conseguia parar de pensar naquilo. Ela queria ser leal, mas as ameaças de Mustafa de deixar sua família na rua eram bem reais. A ideia de Aylin, por mais fora do comum que parecesse, parecia ser a única saída. Então, as duas começaram a bolar um plano em segredo. Zeynep prometeu que não contaria nada a ninguém, nem mesmo para a própria família,
e as duas começaram a procurar um homem em aplicativos de namoro e redes sociais que topasse ajudar em troca de dinheiro. Mas, depois de alguns dias de busca, Zeynep começou a se questionar. Algumas amigas a alertaram sobre os riscos de encontrar alguém por essas plataformas. Quem garantia que o homem seria saudável? E se ele tivesse alguma doença contagiosa? Com essas preocupações martelando em sua cabeça, ela decidiu desistir da ideia. Foi só em agosto de 2017 que Zeynep finalmente contou ao marido que estava grávida de 3 meses. Mas, em vez da alegria que esperava, Mustafa explodiu. Ele ficou furioso. "Eu sou infértil. Como assim sua barriga tá crescendo?" gritou, sem acreditar. Zeynep ficou sem palavras. Tudo indicava que Mustafa só estava jogando com ela, tentando encurralá-la para poder cobrar suas dívidas. Ele queria o divórcio e estava usando a gravidez como mais uma desculpa para acabar com o casamento. Ela não conseguia acreditar no rumo que as coisas tinham tomado. Havia se casado com Mustafa de boa fé, querendo ajudá-lo a se livrar das dívidas, mas parecia que nada disso tinha valido a pena. Ela sempre esteve ao lado dele, sempre foi leal, sempre fez tudo o que ele queria. E agora, se perguntava se tudo aquilo tinha sido um erro. Então, em outubro de 2017, com 19 semanas de gravidez, Mustafa deu mais um passo. Exigiu um teste de DNA. O resultado foi surpreendente: 40% de compatibilidade com ele. Isso só serviu para alimentar ainda mais sua desconfiança. Convencido de que Burak, seu próprio filho, estava envolvido com Zeynep, Mustafa partiu para cima. No dia seguinte, pressionou Zeynep até que ela confessasse a verdade. Furioso, foi direto até a casa do filho. Burak, que até então tinha ficado calado, temendo a reação da esposa, finalmente abriu o jogo. Disse ao pai que nunca quis trair ninguém, só queria ajudar Zeynep, que estava sob uma pressão absurda. Ele explicou que só fez isso para proteger a família dela, com medo de que perdessem tudo. Aylin ficou chocada com a confissão do marido, mas o verdadeiro choque veio logo depois. Mustafa, tomado pelo ódio, sacou uma arma e atirou em Burak. Sem pensar 2 vezes, fugiu logo em seguida. Burak, gravemente ferido, foi levado para o hospital e passou 2 semanas se recuperando. Contra todas as expectativas, sobreviveu. Quando voltou para casa, pediu desculpas a Aylin, jurando que nunca quis magoá-la. Disse que só estava tentando impedir que Zeynep e sua família ficassem desabrigados. O que Burak não sabia era que Zeynep, depois de várias tentativas frustradas de engravidar, já estava perdendo as esperanças. Em meio à frustração, confidenciou a um colega de trabalho, Neer, que se ofereceu para ajudá-la. Acabaram tendo encontros às escondidas no depósito do mercado onde trabalhavam, e foi assim que Zeynep conseguiu engravidar. Sobrecarregada por tudo o que estava acontecendo, ela decidiu contar a verdade para sua família. Seus pais ficaram arrasados ao descobrir o sacrifício que a filha fez para protegê-los. Doía saber o que ela precisou passar, mas, no fundo, entendiam o motivo. Ela só queria evitar que a família ficasse sem um lar. Enquanto isso, a polícia não parecia ter pressa em encontrar Mustafa. Talvez fosse pelo fato de ele ter conexões no exército ou por conhecer gente influente. A falta de ação das autoridades deixou muita gente revoltada, principalmente depois que Burak, inacreditavelmente, perdoou o pai por tudo. Na comunidade, as pessoas começaram a exigir que a polícia fizesse algo. Boatos circulavam de que Mustafa estava escondido na casa de um parente em Karakoyunlu. Mas, até então, ninguém parecia disposto a realmente ir atrás dele. Passou-se um mês, e no dia 15 de novembro de 2017, Zeynep foi até a casa de Mustafa junto com seu irmão, Yusuf, para buscar seus pertences. Ela achava que seria algo rápido, sem complicações, mas, para sua surpresa, Mustafa estava lá. Quando ela disse que ele deveria se entregar, Mustafa riu. Alegou que seus problemas com a justiça já estavam resolvidos e que ninguém poderia tocá-lo. Se sentia intocável, acima da lei. Isso acendeu o pavio, e a discussão entre eles ficou cada vez mais tensa. Yusuf, já furioso,
não pensou duas vezes. Foi até a cozinha, pegou uma faca e atacou Mustafa pelas costas. Zeynep gritou desesperada, implorando para que o irmão parasse, mas Yusuf estava cego de raiva. No fim, Mustafa, aos 54 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo. Depois do ocorrido, Zeynep acompanhou o irmão até a delegacia para que ele se entregasse. A notícia caiu como uma bomba para Burak. Ele não fazia ideia de que Yusuf havia sido responsável pelo ataque e ficou completamente chocado ao descobrir. Para Burak, o assunto já estava encerrado. Tudo o que ele queria era que Mustafa sumisse da vida deles para sempre. Mas, quando Zeynep contou que Mustafa apareceu de repente e continuou agindo como se não tivesse feito nada de errado, Burak ficou furioso. Ele ainda nutria um fio de esperança de que, depois de tudo, Mustafa ao menos demonstrasse algum arrependimento. Mas não. Ele apenas culpava os outros e continuava se achando no direito de tudo. Enquanto isso, Burak ainda tentava reconstruir seu casamento com Aylin, que seguia estremecido depois de tudo o que tinha acontecido. No tribunal, Memen, o advogado de Yusuf, argumentou que o ataque não foi premeditado. Tudo aconteceu num momento de desespero. Yusuf só queria proteger a irmã, que estava grávida, de um possível ataque do marido violento. A faca nem era algo que ele tinha levado consigo, ele pegou na hora, em meio ao caos. Além disso, a polícia não tinha feito nada para prender Mustafa até aquele momento, mesmo depois de tudo o que ele havia feito. Já tinha passado mais de um mês, e Mustafa ainda estava solto, o que tornava tudo ainda mais perigoso para Zeynep. Então, no dia 17 de outubro de 2017, no Tribunal Distrital de Idr, saiu o veredito. O juiz e o júri consideraram Yusuf culpado de agressão seguida de morte, mas com a atenuante de legítima defesa. Apesar disso, a pena foi pesada: 13 anos de prisão. Um choque para a família. Yusuf tinha acabado de se formar na faculdade, e agora, sua vida tomava um rumo completamente inesperado. Enquanto isso, Burak finalmente conseguiu se reconciliar com Aylin. Eles decidiram se mudar para Tuzluca, onde morava a família dela. O motivo? Aylin ainda estava muito magoada com Zeynep. Ela via tudo aquilo como uma grande traição e não conseguia simplesmente seguir em frente. A tensão na casa só aumentava, e a mudança parecia a melhor solução. Já Zeynep, depois de tanto caos, finalmente deu à luz. Ela acabou ficando na casa que Mustafa havia deixado para trás. Mas a situação estava longe de ser simples. Aylin pediu que Zeynep nunca contasse à criança sobre sua verdadeira origem, o que só aumentou a confusão. Afinal, Zeynep teve relações com 2 homens na mesma época, então ninguém sabia ao certo quem era o verdadeiro pai do bebê. Que lições podemos tirar dessa história?